Por favor, que não esteja sempre a interromper. Um património diferente. André Ventura. Eu ouvi-o, ouça. Estamos no tempo de Luís Montenegro. Sabe que é por causa dessa postura que não tem lugar no Conselho de Ministros nem nunca vai ter. É por causa dessa postura que não tem lugar no Conselho de Ministros nem nunca vai ter. Porquê? Essa postura não é compatível com o exercício Como é que sabe que não vou ter lugar? Já não vai ter lugar. Das pessoas? Não vai ter lugar. É tão feio dizer isso. Essa postura É o sistema. não é É o enquadrável. sistema a Essa funcionar. postura não é 50 enquadrável no exercício de funções de responsabilidade Claro. que exigem estabilidade, exigem capacidade de respeito. É preciso ouvir. O senhor tem que ouvir, como eu ouço também. Eu já fui muito claro sobre essa matéria e creio que as portuguesas e os portugueses, mesmo aqueles que votaram no passado no Chega, compreendem bem que é impossível governar com o Chega. E é impossível por 3 razões, fundamentalmente. Em primeiro lugar, porque o Chega não tem fiabilidade de pensamento, comporta-se politicamente como um catavento, muda de opinião muitas vezes, e isso não é adequado ao exercício de funções governativas, nem à colaboração na atividade de um governo. O Chega não tem fiabilidade de pensamento, comporta-se politicamente como um catavento, muda de opinião muitas vezes, e isso não é adequado ao exercício de funções governativas, nem à colaboração na atividade de um governo. Por outro lado, o Dr. André Ventura e, enfim, toda a política do Chega tem um pendor eminentemente destrutivo, virado sobretudo para falar mal de tudo aquilo que acontece no país e na governação, mesmo algumas coisas que se coadunam com os princípios que são enunciados pelo próprio Chega. Nós, no último ano, fizemos coisas como regular a imigração, como reforçar as políticas de segurança, de policiamento de proximidade, baixar os impostos sobre os rendimentos do trabalho, agora também sobre as empresas, ajudar os jovens na aquisição da primeira habitação. E o Chega esteve sempre contra tudo, está sempre contra tudo. É verdade que o Chega tem algumas posições que são mais extremadas do que as nossas e nós, naturalmente, não chegaremos a esse ponto, mas eu não me custa nada reconhecer que é um partido que tem apresentado pontos de vista que, de uma forma genérica, se enquadram em mais regulação e mais capacidade de integração. É verdade que o Chega tem algumas posições que são mais extremadas do que as nossas e nós, naturalmente, não chegaremos a esse ponto, mas eu não me custa nada reconhecer que é um partido que tem apresentado pontos de vista que, de uma forma genérica, se enquadram em mais regulação e mais capacidade de integração. Isto revela mais uma vez o catavento político que é o Chega e o seu líder, dizer isso aqui, porque estão permanentemente a mudar de opinião. Ora, quem está virado apenas para destruir e não consegue construir, não tem vocação para exercer funções de governo nem colaborar na governação. E em terceiro lugar, porque o Chega e o Dr. André Ventura demonstraram neste ano que não têm maturidade nem decência para o exercício da função governativa. Isso viu-se em vários momentos e viu-se até ontem mesmo também com a apresentação do programa eleitoral do Chega. O Chega apresenta um programa eleitoral cujo impacto financeiro é de 40 mil milhões de euros. Teremos a oportunidade de falar sobre levar-nos-ia para um frente. déficit de 14%, Vamos, que era vamos falar sobre isso mais à trágico para a frente, vida Luís das Montenegro. Mas perante estas acusações que ouvimos agora, André Ventura, deixa-me até utilizar uma frase que se tem ouvido muito nos últimos tempos: no que depender de si, vai ou não deixar o Luís governar? Boa noite a todos, claro, boa noite aos telespectadores, boa noite ao Luís Montenegro também. Vamos começar pelo início. E o início desta história é de hoje mesmo. Eu não queria deixar de estar à frente do Primeiro-Ministro para lhe dizer isto. Enquanto o Sr. Primeiro-Ministro vem aqui à televisão, dar o seu ar de maturidade, de sentido de Estado, que já ninguém acredita, honestamente, deixe-me dizer isto cara a cara, mais uma grávida teve o bebê à porta de casa. Mais uma grávida, no seu governo, debaixo do seu governo, teve um bebê à porta de casa. Sabe porquê, Dr. Luís Montenegro? Enquanto se ri, porque as urgências estavam fechadas. Porque as urgências do seu governo estavam fechadas. Há pessoas que me perguntam assim: está preocupado com isto, o Luís Montenegro, querer falar de maturidade, querer falar de governabilidade? Sabe o que é que eu gostava, Luís Montenegro? Gostava que tivéssemos uma governabilidade que fosse mesmo de resolver os problemas das pessoas. Não vale de nada andar pela televisão, andar pela rádio, andar pelo país a dizer assim: o Chega é imaturo, com o Chega não se pode contar, quando na verdade o seu governo foi um desastre nas várias matérias de saúde, como eu acabei de lhe mostrar, foi um desastre no combate à corrupção. E por isso, quando o Luís Montenegro diz assim, o Chega é destrutivo, o Chega é destrutivo de um sistema de corrupção que está há 50 anos neste país. Isso é destrutivo, isso não tenha dúvida. Se eu pudesse, fazia assim, e destruía. Porque é corrupção a matar, corrupção a destruir, corrupção a roubar, corrupção a empobrecer os portugueses. E depois diz,
não se pode contar com o Chega. Não, Dr. Luís Montenegro, o Dr. Luís Montenegro não quer contar nem com o Chega, nem com ninguém. O Dr. Luís Montenegro quer muletas na Assembleia da República, como teve a Iniciativa Liberal, como teve o CDS, não contará connosco. E eu quero lhe dizer cara a cara que não contará connosco. Que o senhor foi eleito num contexto em que todos disputámos o cargo de Primeiro-Ministro, não teve assim tantos mais votos. O PSD, o Chega e o PS ficaram, aliás, enfim, numa proximidade histórica que nunca tinha acontecido. O Sr. Primeiro-Ministro devia ter voltado atrás na carga fiscal que deixou histórica este ano, no combate à corrupção que não fez e em dar saúde às pessoas. Portanto, quando chegamos a este cenário legislativo que o Sr. Primeiro-Ministro provocou, por não querer dar esclarecimentos que deviam ser dados, diz-nos assim, bom, o André Ventura e o Chega não são de confiança. Ao Sr. Primeiro-Ministro, para governar como governou, de facto não são de confiança. Mas não há qualquer margem, nenhum grau de compromisso da parte do Chega, como houve no ano passado. Porque o Primeiro-Ministro, bom, todos sabem que o ano passado, Clara de Sousa, foi o Chega que procurou que houvesse estabilidade. Foi o Chega que procurou que houvesse uma maioria de direita. O Luís Montenegro, aliás, refém dos interesses pouco claros do seu partido, é que preferiu não o fazer e preferiu vender-se, entre aspas, ao aparelho do PSD. Luís Montenegro, perante esta resposta de André Ventura, peço-lhe apenas que me confirme se o Governo chegou ou não, no ano passado, a propor ao Chega para integrar o Governo em troca do orçamento. Ouvimos a chamarem-se mentirosos um ao outro, na verdade, na praça pública. O que é que aconteceu? Nunca propôs e isto revela mais uma vez o catavento político que é o Chega e o seu líder. Dizer isso aqui? Porque estão permanentemente a mudar de opinião. Eu não consigo. Quem é que tem uma opinião destas sobre uma determinada força política, sobre um determinado líder político e depois apresenta ao país a vontade de integrar um governo liderado por essa pessoa e liderado por esse partido? É de facto muito estranho. Como é estranho o André Ventura queixar-se destes 50 anos de preponderância de dois partidos e esquecer-se que militou no PSD 17 anos. Isso mesmo. 17 anos que correspondem a 70% da vida adulta do André Ventura. O André Ventura inscreveu-se no PSD em 2002 e desvinculou-se em 2019. Nunca teve uma palavra sobre aquilo que defende agora relativamente ao sistema político. Nunca dentro do PSD. E foi Conselheiro Nacional do PSD, foi autarca do PSD, teve essa possibilidade. Mas na altura ele era colaborante com tudo aquilo que o PSD defendia e andava, como eu já tive a ocasião de lhe dizer há um ano, de bandeirinha na mão e até achava que o melhor líder era aquele que está hoje à frente dele. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. André Ventura, mais uma vez demonstra imaturidade e demonstra que não tem capacidade de olhar para as situações com sentido de responsabilidade. O André Ventura sabe mesmo o que é que aconteceu com a grávida hoje à tarde. Sabe mesmo? Sei mesmo. Sabe que a grávida em causa chamou assistência médica e quando chamou assistência médica, ela, quando essa assistência chegou perto dela, ela estava em trabalho de parto e teve que ser assistida por razões de segurança naquele local. Não. Porquê é que diz? Porquê é que diz? Não é verdade. É verdade. Mas é que não é verdade mesmo. É verdade. O trabalho de parto iniciou-se e fez-se naquelas circunstâncias por razões de segurança. Eu não estou com isto a diminuir aquilo que é a importância de nós termos uma capacidade de resposta em ginecologia e obstetrícia maior do que aquela que temos. Estamos a melhorar. Nós temos hoje cerca de 50% menos encerramentos de urgências, mesmo nestas especialidades, do que tínhamos há um ano atrás. Eu não estou a diminuir o impacto que isto tem na vida das pessoas e a preocupação que acarreta. Agora, fazer sempre política destrutiva com base nos títulos dos jornais, a ir atrás dessas coisas, é a sua forma de ser. Por isso é que o senhor não pode governar. Porque o senhor não tem sentido das coisas. O senhor não sabe compreender o alcance dos profissionais que foram chamados, que tiveram de encarar aquela situação e de a resolver. E é preciso nós termos essa compreensão. Repito, não é diminuir as ocorrências, não é diminuir o impacto que isto tem naquelas pessoas em concreto e nas outras que, não tendo uma relação direta com o episódio, podem antecipar vir a ter uma situação similar. Agora, devemos fazê-lo com sentido de responsabilidade. E deixe-me dizer-lhe uma outra coisa. Sobre o combate à corrupção, eu anunciei na tomada de posse, depois anunciei novamente na discussão do programa de governo e nós estamos a executar a nossa agenda anticorrupção. Ainda ontem anunciámos uma iniciativa legislativa de grande alcance no que diz respeito à recuperação das vantagens indevidas. Copiando o Chega, que é isso que vocês fazem sempre. Olha, mas mesmo quando... Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Mesmo quando algumas das decisões do governo são mais ou menos enquadráveis em propostas que o Chega possa ter feito...
O senhor doutor André Ventura e o Chega estão sempre contra. Não, está enganado. Veja o que diz sobre a imigração. Está enganado. Sobre a imigração. Deixa-me equilibrar os tempos. Nós acabamos com a manifestação de interesse. Vou dar a Nós temos hoje regulação. Luís Montenegro, vou dar a oportunidade a André Ventura para responder e equilibrar eu os acho tempos. incrível. Eu quis falar disto hoje da saúde, porque nós temos um primeiro-ministro que parece que vive noutro mundo, que não vive ao lado das pessoas, que não sabe o que é querer um centro de saúde e não o ter, que não sabe o que é chegar a um hospital e estar fechado. O seu diretor do Serviço Nacional de Saúde, o seu, não é meu, é seu, disse assim: a grávida esperou várias horas porque quis. E o senhor mantém-o em funções, porque o senhor concorda com esta bandalheira na saúde em que nós estamos entregues. Sabe quantas urgências estavam fechadas na Páscoa? 10. Enquanto se ri aqui sentado, estão 10 urgências fechadas. Sabe o que é que isso significa? Que de norte a sul do país, nas ilhas, há pessoas que querem ter filhos, querem ir a uma consulta, querem ter uma urgência e encontram a porta fechada. Quem é o responsável por isso? O André Ventura? Não. A tal maturidade do governo de Luís Montenegro. Mas já agora, para um primeiro-ministro que tomou posse e que disse que queria pôr em ordem a saúde que António Costa deixou mal, eu tenho aqui alguns números para si. Olha, na cirurgia oncológica das mais graves do país, há mais de 1000 pessoas para lá do tempo de espera. Na cirurgia oncológica, Luís Montenegro, das mais graves que temos. A primeira consulta, para ter a primeira consulta, há um rácio de 80% de doentes oncológicos que ainda não conseguiram ter a primeira consulta. De 80%. Mais, nós temos o país neste momento assim. Os portugueses que pagaram a saúde, que contribuem para os seus impostos, para pagar esse sistema de saúde, não têm saúde. O Sr. Primeiro-Ministro tirou os emigrantes, aqueles os nossos, que foram para fora, que pagam cá com as suas contribuições. O sistema de saúde meteu-os ou inativos ou em listas paralelas. É verdade. Não é. Ou inativos ou em listas paralelas. Não é verdade. Mas tudo o que é imigrante ou minoria desfavorecida vem de fora. Chega ao hospital, passa à frente, tem tratamentos e as pessoas não compreendem isso. Sabe quem é que fez isso? Não foi a tal maturidade, não é a tal responsabilidade, é o seu governo que é igual ao do Partido Socialista, que permite que coisas como a das gêmeas e outros tenham vindo beneficiar dos nossos sistemas de saúde enquanto as urgências estão fechadas. Finalmente, sobre o PSD. Eu tive vários anos no PSD, como o Luís Montenegro, mas eu tive a oportunidade de lhe dizer isto no Parlamento. A única vez que nos encontramos, Luís Montenegro, no PSD, não fui eu que fui ter consigo uma campanha eleitoral. Foi o Luís Montenegro que se colou à minha campanha eleitoral em Loures. Não diga isso. Estou a dizer, olha, até lhe dei o exemplo de uma mensagem quando disse assim: aquele gajo é mesmo bom. Sabe quem era o gajo? Não diga o gajo isso. Na altura era eu. Não E diga o Primeiro-Ministro disse isso. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, deixe de se fazer de vítima de bandeirinha. Não diga isso. Porque o Sr. Primeiro-Ministro disse assim: o André Ventura é o melhor talento que nós temos Não é verdade. no PSD. E andou na minha campanha em Loures colado a mim. Agora dê-me lá um exemplo de que eu tenha andado colado assim noutro sítio qualquer. Portanto, sabe como é que diria Sá Carneiro? Um pouco de vergonha na cara, era isso que eu lhe aconselhava. Mas Montenegro pode responder e já agora falar também e dizer-nos... Mas deixe-me só dizer. E dizer-nos se de alguma forma o Governo perdeu uma boa oportunidade para causar uma primeira boa impressão na saúde. Eu fui à sua campanha, era líder parlamentar, fui à sua campanha, como fui a muitas outras, ajudar as candidaturas do PS, porque fui convidado para isso. Fui convidado pelo Seixas Azevedo, lembra-se, era vice-presidente do grupo parlamentar e seu amigo, e convidou-me, e foi ele que foi convidado por mim, Luís Montenegro. Foi ele que proporcionou a minha ida. Foi ele que proporcionou a minha ida à campanha e o senhor agradeceu-me. Quis colar-se ao melhor resultado de Loures que o PSD já teve. E vou-lhe dizer outra coisa. E é público, já foi mais do que verificado, que o senhor queria que eu fosse líder do PSD naquela circunstância. Isso é verdade. Mas o senhor tem todo o direito de se arrepender. Deixe-me só dizer isso. Vamos falar das questões que interessam ao país, Luís Montenegro. O Governo perdeu ou não? Não há segundo. Deixe-me só dizer-lhe para lhe dizer isto, Luís o senhor doutor André Ventura não tem respeito pela ação do Governo. Não, desculpa lá. Não tem respeito pela ação dos profissionais de saúde. Luís Montenegro, só para terminarmos a questão do PSD. E vou-lhe dizer outra coisa. E até ataca com mais veemência o Governo do PSD. Só para terminarmos a questão do PSD. Que tem melhores resultados do que o Governo do Partido Socialista. Peço-me, por favor, que não esteja sempre a interromper. Um património diferente. André Ventura. Eu ouvi-o, ouça. Estamos no tempo de Luís Montenegro. Sabe que é por causa dessa postura que não tem lugar no Conselho de Ministros nem nunca vai ter. É por causa dessa postura que não tem lugar no Conselho de Ministros nem nunca vai ter. Porquê? Essa postura não é compatível com o exercício. Como é que sabe que não vou ter lugar? Já não vai ter lugar. Das pessoas? Não vai ter lugar. É tão feio dizer isso. Essa postura é o sistema. Não é enquadrável. Essa postura não é enquadrável no exercício de funções de responsabilidade que exigem estabilidade, exigem capacidade de respeito. É preciso ouvir. O senhor tem que ouvir, como eu ouço também.